esses dias. E algo que me aconteceu bem diferente nessa meditação da ceia foi sobre o texto de Lucas. Eu falei hoje para irmãos e também ontem falei para uma outra pessoa, muitos anos eu tenho estudado Lucas, o Evangelho de Lucas, mas algo me chamou muita atenção esses dias sobre o evangelista Lucas, sobre a ceia. E aí nós podemos abrir a Bíblia. Quem tem Lucas capítulo 22, já? Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 18. E eu quero colocar um pouquinho hoje, como é culto de Natal, uma comunhão em nosso meio, nós vamos demorar um pouquinho mais hoje no culto. Um pouco mais. Nos reforçamos no alimento, então hoje nós temos um pouquinho mais de tempo. Então Lucas capítulo 22, irmãos, o versículo 14 ao versículo 18, é algo fantástico quando a gente lê esse texto e meditar sobre esse texto de Lucas capítulo 22. Eu vou entrar um pouco dentro dessa história da ceia hoje. Qual a razão de ter entrado nessa história da ceia? É o primeiro Natal como pastor fora da igreja, para mim. Primeiro Natal. E esse Natal, essa ceia de hoje, esse momento de hoje, para mim se tornou uma coisa ansiosa. Bem ansiosa. Por quê? O ano todo você vem para Joinville uma vez por mês, ou às vezes duas vezes, conforme for, mas você não está mais efetivamente dentro desse trabalho, todos os dias, visitando, falando e indo ao encontro das pessoas. E de repente, a ceia hoje para mim se tornou uma coisa que me deu uma certa ansiedade, de alegria de estar junto com a igreja. E aí eu fiquei procurando esse texto que Jesus fala no versículo 15, mas eu leio o 14 junto. Então, veja bem, irmãos, ali nós encontramos uma coisa bem interessante para nós. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Eram só os 12 discípulos. Não tinha mais gente junto, no texto de Lucas. E aí diz assim, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, comer de forma ansiosa com os apóstolos a ceia. E antes que viesse o sofrimento. O que significa esse momento para Jesus e para nós hoje à noite nessa comunhão em volta da mesa, todos se servindo? E Jesus mandou eles procurar um lugar no cenáculo. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais esse cenáculo. Não o ambiente. Mas agora que a gente vê muita coisa de Israel na televisão, tudo aquilo, o cenáculo normalmente ele entrava numa pequena biela que às vezes mal e mal uma pessoa conseguia entrar. E lá dentro depois tinha um salão enorme. E essa forma de entrar bem apertado, ela vem da época de Moisés. Quando Moisés queria ver passar Deus, ele disse, entra na fenda da pedra, e você só vai ver passar o meu cabelo. Aí os israelitas, eles zelaram por esse momento de estar próximo, mas também medo de ver Deus passar. Por isso o cenáculo da ceia que Jesus escolheu, quando disse para os discípulos, vamos lá, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça, vocês seguem ele, e lá vai ter esse espaço para nós. E era um espaço bem escondido lá dentro, mais amplo. E aí, essa ansiedade de Jesus, eu quero entrar um pouco dentro dessa ansiedade de Jesus. O que significa essa ansiedade de Jesus para nós? É um momento de comunhão. Jesus queria ter algo bem próximo dele, aqueles últimos momentos de vida dele. Ele estava sofrendo por isso. Jesus sabia que não seria fácil ele passar por aquele momento, porque ele pediu para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Então Jesus sabia que era difícil, mas ele via que nesses homens que estavam com ele, tão incertos,
tão inseguros também, porque nenhum deles estava seguro, os apóstolos. Mas ele sabia que este era o grupo das pessoas que estariam ao lado dele naquele momento difícil. Então Jesus, ele tinha essa ansiedade de estar com seus discípulos. E eu creio que nós aqui hoje à noite, nós viemos também com uma certa expectativa em nosso meio de nós podermos estar juntos. A gente se preparou com muito amor e carinho, né? Ingrid e a Ellen, né? O trabalho da Ellen é um trabalho artesanal, tudo feito com rolo de papel higiênico. Não dá para dizer que é isso. A ansiedade de estar juntos. Aquela alegria de encontrar as pessoas. E Jesus tinha isso. Ele tinha essa ansiedade de estar novamente com seus discípulos. Ele sabia que dali em diante não haveria mais a oportunidade, ele como ser humano carnal. Depois, nós vamos ver na mensagem, mas depois desse passado, Jesus não era mais um homem carnal. Ele passava pela porta e ninguém abria. Aqui agora é o momento de se identificar com os seus que ele amava, que ele sabia que era difícil. E aí então entra uma coisa bem interessante. O que é comunhão? É compartilhar a fé. Jesus, neste momento, ele demonstrou o seu compartilhar da fé com quem ele veio. Mas irmãos, eu quero colocar um pouco aí dentro. Dentro dessa história de ceia e de nós comemorarmos essa comunhão juntos, não era apenas entrar no cenáculo e veio a história com Judas Iscariotes, não. Eles começaram às 6 horas da tarde. Exatamente onde Lucas escreve, começou às 6 horas da tarde, ao pôr do sol. E era muito interessante que Lucas menciona 2 vezes o cálice. Os outros evangelhos não mencionam 2 vezes. Lucas menciona que Lucas era grego. E ele dava detalhes. E a primeira vez que Jesus levanta o cálice, ele diz, ó, estamos começando agora a comunhão. E ia até a meia-noite. Cantavam muito, oravam muito, recitavam textos bíblicos, ou seja, dos profetas. Era até prático que cada um recitava alguma coisa de um profeta do Velho Testamento. E aí entra a história do profeta Isaías, que era muito lido, ainda hoje também, inclusive nas notas diárias, Isaías já estava na evidência, né? Então, era esse momento tão especial da comunhão de fé entre eles. E aí nós podemos olhar esse início das 18 horas ao pôr do sol, já estavam preparando para outro dia. Exatamente para o outro dia, da qual ia acontecer a crucificação de Jesus. Em outras palavras, era também a soltura de um preso. Então era comum os judeus comemorarem isso naquele dia, porque havia depois uma outra expectativa para o povo. Então cantavam, oravam, recitavam textos bíblicos, contavam histórias do seu povo do passado. E uma coisa muito importante, irmãos, quando o povo comemorou naquela época a ceia, nesse decorrer da história dessa ansiedade de comunhão, eles recitavam muito a história do Egito, a libertação do povo. E Natal para nós é libertação. Mas nós ainda não chegamos a entender essa libertação, porque nós estamos tão envolvidos no sistema mundo que nós acabamos esquecendo que Natal é uma libertação da nossa vida cotidiana. É lembrar o quanto Deus trabalhou por nós. E o Egito lembra essa libertação. Por isso Jesus tinha ansiedade de comer a ceia com os discípulos, porque ele estava anunciando a libertação dele do pecado do povo. Essa é a ceia. Essa é a comunhão. E o cálice que representa tudo isso para nós. Então,
a abertura do início e o segundo cálice, o término da ceia do Senhor. O cálice tem uma representação muito forte para o povo judeu. E para nós cristãos, ele tem o conteúdo do derramamento de sangue de Jesus Cristo. E isso Jesus estava colocando uma evidência muito forte para os apóstolos. E para eles entenderem, aqui termina. Daqui em diante é vocês. Irmãos, estamos todos bem aqui dentro. Vivemos de uma forma tão boa. Uma expectativa de estarmos juntos. Mas ao sair, o que vamos encontrar? Não é verdade? Ao sair, o que vamos encontrar? E aí então vem exatamente. E aí eu quero colocar um pouco ainda. Judas só participou no primeiro cálice. Quando ele disse, alguém vai trair, aí eles perguntaram, quem vai? Aquele que eu vou dar um pedaço de pão e ele vai colocar no cálice. E aí quando ele deu um pedaço de pão, ele colocou no cálice, ele disse para Judas, vai o que tens a fazer. Judas não comemorou a ceia. Judas não teve a chance de comemorar a ceia. Ele pegou o pão, comeu o pão e deu no pé. E aí ele teve todo o tempo de planejar para prender Jesus. Essa é a história no meio de Judas. Judas não aprendeu a ter esse último momento de amor de Jesus pelo pecador. E isso custou a própria vida depois dele. Então, irmãos, Judas naquela hora, com o primeiro cálice, irmãos, vejam a simbologia em cima disso. Representa lá no Velho Testamento o bode solto no deserto. Lembra a história do bode no deserto? Vejam como a simbologia da palavra de Deus na nossa vida hoje, ela simboliza exatamente o que Deus instituiu lá no deserto, lá no Egito. O bode vai ser solto. Judas, você está livre. Leva contigo o pecado que você está levando. Só que eles não entenderam isso. Mas nós hoje temos a palavra de Deus e nós conseguimos entender essa palavra. Que esse bode foi solto. E Judas representa esse bode que leva. E aí, irmãos, para concluir, tudo estava bem. Mas na hora do primeiro cálice, Satanás queria interferir. Ele queria interferir. Ele não queria que houvesse uma comunhão completa. Por isso tinha que acontecer com Judas. Fazer o que ele era para fazer. Trair o mestre. Para nós, trair o Senhor. Então a ceia, irmãos e irmãs, ela representa a ansiedade da comunhão de Jesus com os seus discípulos. E ela hoje representa para nós também a alegria, a ansiedade de estarmos juntos em comunhão como nós hoje à noite estávamos. Todos conversando, todos se servindo. E aí eu fiquei imaginando, hoje à noite para mim, enquanto estávamos juntos aqui, Jesus em volta da mesa com os seus discípulos se servindo. Os discípulos prepararam a ceia, mataram a ovelha, tiveram tempo para fazer tudo isso. E depois tiveram tempo para cantar. Foi a razão que nós colocamos a ceia no começo, para depois continuarmos o culto normal como comunhão. E aí, para terminar, a ceia também anuncia para nós a presença do poder do Espírito Santo. Sem essa força de Deus, nós não teríamos a alegria de estar juntos. A alegria de nos rever.
de preparar esse momento de hoje. Várias pessoas trabalharam e todos oraram, tenho certeza. Tá? Todos oraram e todos fizeram a sua parte. E o grande carinho desse momento de encontro que nós temos aqui é que cada um fez as suas coisas em casa e foi lembrando o que tinha que fazer. Ao fazer a sobremesa, meu filho veio lá em casa e disse: pai, está fazendo o quê? Sobremesa. Ah, é para a igreja? Sim. É quando você faz as coisas, você percebe que você está já preparando a comunhão. Então a comunhão de hoje foi tempo preparado para nós. E nós temos que comemorar juntos essa comunhão, para depois comemorarmos juntos o culto. E aí hoje amanhã, era bem cedo ainda, deitado, eu lembrei de um pequeno episódio. Se daí irá mostrar no meio do episódio. Karina e Flávio, vocês dois também. Lembrei da ceia hoje de manhã e tive lágrimas nos olhos. O Arthur agora não está aqui, ele está brincando lá dentro. Mas quantas vezes nós oramos pela gravidez da Karina na sua casa, lembra? E hoje esse menino podia já distribuir a ceia. Percebem? Como Deus prepara o caminho de uma comunhão. Oramos por ele na barriga da Karina. E hoje esse menino já podia servir a ceia para nós. Isto é graça de Deus. Isso é o poder do Espírito Santo trabalhando na igreja. Trabalhando na igreja. E aí, para terminar, irmãos, eu peço para Eliseu e para Ellen virem para frente. E eu termino de ler ainda o texto, versículo 16, 17 e 18. Pois vos digo que nunca mais o comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Irmãos, essa é a esperança para nós, como o Natal. O reino de Deus. A alegria de ver o reino de Deus. Falei hoje à tarde, hoje de manhã, falei com o Antônio. Não sei se vocês perceberam, esse ano quase todas as propagandas estavam relacionadas em torno da estrela e vela, a luz e vela. Perceberam? A gente recebeu mensagens com a luz e vela, né, foi bem interessante. É exatamente essa luz do mundo que Jesus é. E por isso essa luz do mundo, quando Jesus, então, na noite que ele foi traído, ele foi muito sincero para o seu povo, para os discípulos. Ao tomar o pão e o cálice, ele disse para esse povo mesmo que sabiam por ele, apenas 12 apóstolos, ou seja, 11, porque um tinha saído. E quando ele dizia, nunca mais isso vai acontecer. Mas para nós acontece. Porque ele está presente. E nós fazemos isso pela memória de Jesus, pelo amor que ele teve por nós ao morrer na cruz. Então, quando ele tomou o pão e o cálice, ele disse para os seus discípulos, não vai mais acontecer, até que o reino de Deus venha. E hoje nós vamos lembrar a volta de Cristo. E ele vai voltar. Cristo vai voltar. Essa é a anunciação dele. Essa é a nova aliança que ele deixou para nós. Curvemos nossa cabeça em oração. Pai Celestial, muito obrigado por esse momento tão especial que tu instituíste com os teus discípulos. E hoje nos chamas para esse teu trabalho. E nos anuncias que virás, mas irás comer só quando o reino de Deus vier, Senhor. Assim te agradecemos pelo pão que representa o teu corpo, e que nós podemos nos alegrar em saber que tu deixastes massacrar o teu corpo por nós, sangrou por nós, Senhor, suportastes por nós, e ainda hoje olhamos muitas vezes mal agradecidos pelo que fizestes por nós, mas nós queremos te dizer obrigado, e santifica este pão que representa o teu corpo. Assim, Senhor,
Só podemos te agradecer pelo sangue derramado por nós na cruz, que nos lava, nos purifica e nos torna mais alvos do que a neve. Faça-nos lembrar sempre, Senhor, que o teu sangue nos purifica de todos os males. Que tu derramastes a favor de nós na cruz e dissestes: este é meu sangue derramado em favor de vós. Assim, ó Pai, eu quero te pedir, santifique este cálice, mas também te peço, santifique as nossas vidas. Perdoe-nos, Senhor, onde nós falhamos. Perdoe-nos, Senhor, onde nós não comemoramos o Natal de acordo com a tua vontade. Perdoe-nos, Senhor, que muitas vezes no correr da vida do dia a dia te esquecemos, e que esquecemos que esse dia é muito especial, que tu viestes ao mundo por nós, porque Deus, tu nos amas através de Jesus Cristo e destes a Ele por nós na vida. Obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.